Aviso legal. O conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor, com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Bom dia, pessoal. Então, vamos dar uma olhada aqui na nossa previsão diária de hoje, do dia 30 de julho de 2020. A gente vê claramente, que parece, que os modelos eles estão mostrando aí para a gente que até o dia 15, aqueles sistemas de alta pressão que a gente espera estar atuando sobre a maior parte do país, eles devem se manter. Então, a gente vê claramente aqui 800 HPA, que seria próximo à superfície, baixos níveis da atmosfera. Nós temos aqui todo esse sistema de alta pressão atuando e, como reflexo, a gente nota pela altura geopotencial, se comparado com o que é esperado para essa época do ano, a gente tem aqui toda essa anomalia aqui positiva de geopotencial. Isso quer dizer o quê? Isso me indica que essa região deve realmente apresentar aí um padrão, de uma alta pressão sobre ela. E isso deve inibir a entrada de sistemas frontais. Então, para você perceber mais ou menos o que acontece, tá vendo essa região aqui, mais ao sul da América do Sul? Isso aqui são os sistemas de baixa pressão. Você tem um núcleo fechado, você vê ele bem direitinho e você vê essa anomalia aqui negativa. Então mostra que aqui você tem a formação de uma frente, aqui você tem a formação também de uma frente. E você vê que ele não consegue avançar em direção à região equatorial. Então ele passa meio que de oeste para leste, Então ele fica mais zonal do que meridional. Então esse movimento a gente chama de movimento zonal. Então as frentes elas se formam, mas elas não avançam em direção ao país. E é o que essas duas figuras nos mostram que deve ocorrer pelo menos até o dia 15. Mas existem indícios que isso pode demorar um pouco mais, Pode chegar até a terceira semana operativa de agosto ou se manter durante todo o mês de agosto, até porque a região 1+12 do Ninho está fria e quando isso ocorre, a gente tem esse padrão aí de movimento mais zonal dos sistemas frontais, Então, em vez dele ter uma componente que segue aqui em direção à região equatorial, nessa componente aqui mais meridional, ele tem mais uma componente zonal, Ele passa mais na horizontal do que na vertical, se a gente olhar esse mapa, como referência o mapa, não a atmosfera, ok? Depois a gente vê claramente aqui nessa figura do IMET, que toda essa região aqui do país, a gente está sem chuva, a chuva ela se concentra mais na região costeira, aqui na costa leste do país, e não deve afetar tanto aí as regiões das bacias. Então, essa época do ano a gente esperava que a região sul é que apresentasse os maiores totais pluviométricos, mas como a região 1+2 do Ninho, que fica aqui próximo à costa do Equador do Peru, ela está mais fria, existe a tendência de formação desses sistemas de alta pressão, tanto aqui na região central do país, que acaba inimindo a passagem das frentes, como esses sistemas aqui de alta pressão em médios níveis. Nesse caso, antes aí do dia 30, do dia 6, aliás, de agosto, a gente tem a formação de um sistema aqui, nessa região central do país, depois acontece a bifurcação. Então, um fica mais aqui próximo à costa do Peru e do Chile, e o outro aqui atua sobre a região sul do país. E essa configuração aqui, esse aqui, da próximo à região sul, ele deve ser destruído, desaparecer ao longo aí depois do dia 7, dia 8, mas esse aqui ele deve permanecer e ele fica migrando, ele ora está dentro do continente e ora ele está fora aqui, mais próximo à costa do Chile e do Peru. Então o que acontece? Você tem aí a passagem das frentes mais de forma zonal e acaba não chovendo tanto quanto é esperado na região sul. Essa figura aqui, mostra tanto o modelo GFS também. Ele mostra aqui bem seco, o modelo do IMET seco, o GFS também está concordando com ele, e também ele mostra aqui a entrada de ondas de calor na região sul aí,
provavelmente nos dias 12, 13, 14, dia 15 mais ou menos. A gente vai ter algumas depois da passagem dessa última frente que a gente teve agora no dia 29 e dia 30. Essa frente ela acabou aí trazendo, né, uma massa de ar mais frio, porém quando ela passou, ela já começa a esquentar e a atuação daqueles dois sistemas de alta pressão já começa aí a aumentar a possibilidade de ondas de calor. E é o que os modelos mostram, né? O GEFS, né, o GFS, ele mostra claramente aqui o aumento da temperatura significativa já ali na segunda semana operativa, né? Início já da terceira semana operativa do mês de agosto. Quando a gente olha agora o armazenamento de água no solo, que é muito importante, né, para ver qual vai ser o comportamento das zenas na região sul, a gente nota claramente que vê, né, que começa a diminuir esse armazenamento de água no solo aqui no dia 30 para hoje. A gente tem aí algo em torno de 50, 60, 70%, mas quando a gente caminha para o dia 2, a gente já vê aqui algo em torno de 40, 35%, 50%. Então, mostrando que com essa falta de chuva, esse armazenamento diminui, em consequência, o escoamento base das vazões na região sul do país também diminui. E isso faz com que as zenas diminuam e, por assim, né, você acaba gastando mais reservatório, até porque a carga aparentemente está começando agora a se recuperar mais um pouquinho dessa crise aí da pandemia e assim em diante, né? Então ficar de olho porque pode chegar um momento que a gente esteja aqui em estados críticos aí já na faixa dos 25% de armazenamento de água no solo na região sul. Então o que a gente nota claramente, né, que a atuação dessa alta pressão em médios níveis da atmosfera, como a gente viu lá no slide 4, deve manter um padrão de bloqueio atmosférico no país durante as próximas 2 semanas. Existe o sinal nos modelos que mostra que essa alta ela deve durar aí no país até o fim da primeira quinzena de agosto. Mas nada impede, né, que na terceira semana operativa ainda a gente tenha a atuação dessa alta. Hoje a gente já começa a observar algo já tendendo a essa informação. Então, eu acredito que podemos ter influência desse padrão de bloqueio até o fim de agosto. Porém, né, alguns modelos eles mostram aí a possibilidade de formação de uma frente fria no Uruguai entre os dias 14 e 15 de agosto, mas esse sinal ainda está fraco, mas já aparece aí no sistema e pode ser que ele apenas forme e tenha uma trajetória mais para leste, ele não consiga adentrar a região sul do país, mas a gente tem que acompanhar aí dia a dia para ver realmente o que vai acontecer. E agora, quando a gente olha, né, as chuvas previstas pelos modelos do ONS, praticamente a gente só tem chuvas aí na costa do país e ali no extremo norte da região norte. O restante do país apresenta o tempo seco bem definido, pelo menos para até o dia 9. Mas à medida que a gente for avançando, a gente vai olhando que os modelos começam a concordar sobre a atuação desses sistemas de alta pressão e deve estender aí essa região mais seca em todo o país, pelo menos até a metade do mês de agosto, ok? Muito obrigado, pessoal, pela participação, paz e bem.